Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós temos uma pergunta. A pergunta é: a inclusão digital voltou no Brasil? Existem políticas de conectividade? Existem políticas de envolvimento da sociedade civil organizada para enfrentar o problema da inclusão digital? Ou a inclusão digital não é mais um problema? E para falar sobre isso, estou aqui com duas pessoas do Coletivo Digital. O Coletivo Digital nasce de um projeto da Prefeitura de São Paulo, né? Depois vira uma ONG. Eu acho que, antes eu vou apresentar, Beatriz Tibiriçá, Wilken Sanches, são figuras históricas da inclusão digital no Brasil. Muito obrigado pela sua... Primeiro, por ceder o espaço do Coletivo Digital para a gente fazer essa gravação. Segundo, por participar desse podcast, que também é do Coletivo Digital. Esses agradecimentos complexos, né? Mas então eu tenho uma pergunta para a Bea e o Wilken em seguida. É o seguinte, Bea, faz sentido falar de inclusão digital hoje no Brasil, já que as indústrias, as big techs falam que todo mundo tem celular? Pois então, eu acho que faz sentido, inclusive, porque nós estamos chegando de um período, que foi a pandemia, que mostrou que a inclusão digital estava mais do que presente nas necessidades da população brasileira. E a gente tem que pagar muito rapidamente para conseguir chegar onde nós já devíamos estar muito antes da pandemia. E o que a gente tem é que as políticas públicas foram se desmoronando, as pessoas, o debate que existia, se o mercado daria conta, sim, se o fato das pessoas terem o celular significa que elas estão incluídas, e isso tudo ficou escancarado que não. E a sociedade civil seguiu batalhando, sim, com suas forças, suas ideias, sua criatividade, para resolver esses problemas nos seus territórios. E na própria pandemia a gente viu comunidades que se organizaram em rede para, inclusive, enfrentar os problemas da pandemia, fazer redes onde eles tivessem o controle dos seus dados, de que forma eles eram usados, e para poder fazer o acompanhamento de saúde e pensar em coisas que o poder público não pensou. Sim. Como é que você fala em isolamento numa comunidade como uma favela de Heliópolis, Paraisópolis, sim, aonde as pessoas vão se isolar? E as comunidades resolveram isso. Tinham redes para acompanhar, tinha agentes de saúde que foram formados pela própria comunidade e conseguiram, inclusive, usar prédios públicos como escolas, sim, que foram reformadas, foram retratadas para servirem de local de isolamento e acompanhamento. Olha só. Então, a sociedade inventou, a sim, sociedade fez, e a gente realizou uma oficina, uma retomada das oficinas de inclusão digital e participação social, e ontem a gente estava conversando sobre como foi e tal, e as pessoas falando, foi uma oficina emocionalmente ativa, que significou o quê? A gente levou gente representando o país todo, com poucos recursos. Onde que foi a oficina, Bea? A oficina foi em Brasília, e foi feita lá com recursos que a gente captou muito rapidamente, e com a vontade dos fazedores de inclusão digital. E foi um encontro que mostrou para as pessoas, os históricos como a gente, que o que a gente falava e o que a gente conseguiu evoluir na percepção do que é a inclusão digital continuava tendo sentido, e os agrupamentos da sociedade civil, os coletivos, cada um fazendo propostas diferentes. Era um projeto de podcast, era um projeto de jornalismo, era um projeto de escola de redes comunitárias, e as pessoas começaram a perceber de que a inclusão digital não tinha parado, as pessoas continuavam enfrentando, sim, esse problema, só que sem políticas públicas. Então,
eu acho que é um momento, inclusive, de reacender essa chama de que precisa se investir naqueles que estão fazendo inclusão digital. E, inclusive, conseguir diagnosticar no que está sendo feito, no que foi inventado pela sociedade civil, pelas comunidades, quais são as práticas que podem ser replicadas, ampliadas e financiadas por políticas públicas para que o Brasil consiga andar de forma acelerada para chegar num país que tenha alguma autonomia digital, alguma soberania para lidar com isso. Então tem problema, na verdade, de inclusão das pessoas. É o mesmo problema, claro, pode ter se reduzido, mas existe esse problema, as pessoas não resolveram com o uso do celular. É isso? Então, a gente tem um problema que é o seguinte, a gente não resolveu o problema de acesso. Sim. Porque quando muita gente, você fala, não, as pessoas têm o celular, elas estão inclusas. Só que não, né? Quando você tem a pandemia, que o cara já não pode mais usar a rede do trabalho dele, ou ele não pode usar a rede do café, da loja que ele está. E ele depende só do plano de dados, que está contratado num plano pré-pago, você vê que isso daí não serve para nada, não é que não serve para nada, mas isso não dura nada. Sim. Chega um momento do mês, assim, por uma semana, que o cara precisou usar esse plano de dados, a internet dele usa o WhatsApp, que são esses planos de zero rating. Ou seja, o zero rating então está em vigor. Ou seja, o WhatsApp Facebook. E do Facebook você usa e não gasta o plano de dados, é isso? Agora, isso daí é uma coisa também que é uma... Não adianta a gente falar mal de zero rating. Claro. E falar, não, porque o zero rating é ruim, porque ele prejudica a concorrência, né? Ele concentra as informações numa empresa só. O problema é que não adianta a gente falar mal do zero rating pro cara da periferia, que o cara vai chegar pra você e falar, porra, mas sem isso daí, minha internet vai acabar na primeira semana. Como é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem WhatsApp? A gente precisa fazer uma campanha hoje, não contra o zero rating, a gente vai fazer contra as franquias de dados. Claro. O grande nosso problema é o que viabiliza, isso é interessante, o que viabiliza o zero rating é a franquia de dados. Que, na minha opinião, ela viola a neutralidade da rede. Sim. Com certeza. Sim. Viola, porque é um modelo de negócio que é feito com a conexão, né? E se você pegar a última pesquisa TIC Domicílios, feita pelo Comitê Gestor da Internet, das pessoas que disseram eu não tenho internet, eu não uso internet, uma parte delas tinha o celular. E tinha o WhatsApp. Ela sequer sabe que ela está na internet. Interessante isso. Então, assim, a gente não enfrentou esse problema que a gente já tinha lá atrás, quando a gente cria o coletivo, né? Quando você falou, o coletivo vem de uma política pública, né? A equipe sai de um projeto que era governamental e cria a ONG, né? Sai lá, está licença da Prefeitura de São Paulo e cria uma ONG. A gente não resolveu aqueles problemas e, ao mesmo tempo, surgiram outros. Sim. Né? Você tem a disputa de narrativa da internet, fake news, então surgiram outros que a gente precisa enfrentar. E ao passo que a inclusão digital não parou, como a Bea falou, né? A sociedade civil continuou fazendo, hoje o cenário da inclusão, da inclusão digital, ele é muito diverso. Eu, por exemplo, não vejo uma política nacional ou uma política pública de inclusão digital que se baseie em espaços como eram os telecentros lá em 2002, Sim. 2010. Não dá para você pensar nisso. Mas ainda não... os telecentros, por exemplo, alguns ainda existem em São Paulo, né? Existem e tem alguns, inclusive, que a sociedade deu outros usos. Quem se responsabilizou por atualizar o equipamento público acabou sendo as comunidades que ocupam aquela área.
Porque na política pública, os telecentros, os Fab Labs, estão com muito pouco investimento. E os Fab Labs ainda tem alguns que têm funcionamento medianamente financiados pelo poder público, mas também estão sendo reciclados pela própria sociedade. Entendi. Agora, o telecentro, eu não sei se faz sentido hoje você ter espaços de uso coletivo. Isso eu acho que faz sentido. Talvez não faça sentido se ele for o uso que era dado, e você não pode pensar num uso que era dado para um telecentro 10 anos atrás. Sim. Mas hoje um dos grandes problemas que a gente tem, eu acho, não só a parte de inclusão digital, mas na sociedade, é que a galera acha que você vai conseguir resolver os problemas com soluções individuais. O Wilkin, o empreendedor, vou lá e vou fazer. Não vai, cara. Você precisa fazer uma solução coletiva. E o telecentro, o que seria um telecentro hoje, ele podia ser um espaço para você realizar coisas que você não consegue realizar sozinho. Por exemplo, a gente está gravando esse podcast aqui. Certo. Olha quanta gente está envolvida em fazer um podcast. Não é você pode colocar no celular gravando? Pode. Pode. Vai ficar Mas ruim. vai ficar ruim. Não é? Então você tem um monte de gente envolvida, você tem que tem que pensar na luz, tem que pensar no som. Então, para essas coisas que você tem que buscar soluções conjuntas, eu acho que o telecentro pode ser um espaço inclusive de articulação política. Sim, eu entendo que tem uma alteração, né? Mas eu vi, voltando à pesquisa do CETIC, que é do Comitê Gestor, a pesquisa sobre internet no Brasil, eu vi que mais da metade dos brasileiros acessam a internet somente pelo celular. Então, isso me leva a crer que muita gente que precisa imprimir um documento, que precisa fazer alguma coisa, não tem computador. Então, ainda, na minha impressão, há uma necessidade de alguns equipamentos públicos terem um computador para a pessoa acessar, que é não é o uso coletivo, mas que provavelmente em alguns lugares aquela pessoa que não tem no trabalho uma impressora, que ele talvez tenha ainda que acessar de um computador, e o computador ele não tem em casa. Só um dado aqui para as pessoas que talvez não saibam, em quem ganha até um salário mínimo, essa pesquisa mostra que 90% só acessa a internet pelo celular, porque não tem computador. Mas isso é um reflexo do discurso de que a inclusão digital ia ser resolvido pelo mercado. Isso vai ser uma... Como que é? Externalidade positiva? Externalidade positiva. Externalidade positiva. O negócio vai acontecer porque a gente vai baratear a conexão, vai baratear equipamento, as pessoas vão conseguir. O que leva esse discurso? Você fez um modelo de inclusão digital apostando em consumidores. Sim. Então, o cara está ali para consumir uma informação ou um produto, um app, que já foi produzido ou por uma agência de publicidade ou por uma empresa, um app que foi feito por uma empresa americana que está ali coletando seus dados. Sim. Então, você pensou toda a inclusão digital com base em informação de consumidor. Você não pensa na autonomia tecnológica dos caras. Você não precisa ir muito longe. Não vamos falar de, vamos fazer um podcast com o celular. Sim. Vamos escrever um texto. Sim. De 5 laudas com o celular. Gente, se você precisa produzir qualquer coisa... Ou estudar direito, não dá para fazer no celular. Que é o caso da pandemia. A pandemia, que você tinha um celular para casas com 5 pessoas, sendo que 2 trabalhavam, sim, e 3 tinham que acessar a escola. Sim. A escola normal, não era nenhuma escola de inglês, nem nada. Era escola normal pelo celular.
Ou a E história o plano famosa didático que... acabava assim, né? Uma história famosa claro. que o menino ficou famoso, porque o Fantástico deu um grande espaço para ele, que era o menino lá do Pará, que morava na área urbana. Aí o pai não tinha mais como continuar na área urbana, mudou para o sítio, gastou naquela época, em torno de R$ 2.000 para montar uma antena no sítio, Olha só. para o filho poder acompanhar a escola. E o filho tinha que subir na árvore, botar uma taubuinha, que era o lugar onde ele sentava, pendurava o celular na árvore para assistir aula. E era o enaltecimento do empreendedorismo do moleque, que tem direitos que deixaram de ser atendidos. Ele tem direito à escola, ele tinha direito a assistir aula, a ter acesso, e as pessoas acham normal que ele seja um herói, entendeu? E Esse discurso o discurso Enaltecer a precarização da vida, né? Exatamente. Esse discurso de enaltecer as soluções individuais. Então, Também. o nosso problema é um problema coletivo. Você não vai arranjar uma solução Agora, individual. claro, e tem um outro problema, né, assim, o que vocês estão chamando a atenção, que é o seguinte, o tempo todo, esses vários leilões que teve, 3G, 4G, 5G, vocês já repararam que em todo leilão a contrapartida é conectar todas as escolas? Sim. E nunca se conecta? Exatamente. E agora eu vejo, eu não sei se eu estou errado agora, se vocês me corrijam, por favor, e eu li uma matéria dizendo que o MEC ia contratar não sei o quê para conectar todas as escolas, mas isso não é um papel do leilão? Já não era uma contrapartida? Não. Desde quando privatizaram as teles, nós falavam. Lembra quando o orelhão virou ponto de conexão lá no FUST, lá atrás? Lembro. Então, até hoje. Até hoje a gente Não tem nem orelhão, nem ponto de Não, conexão. orelhão, as teles, inclusive, deram um golpe aí, disseram, não, eu vou retirar essa parte. Na verdade, elas argumentaram, não é? Porque senão fica parecendo que elas deram um golpe, não. Elas argumentaram que essa infraestrutura não servia para nada, lembra? Sim. E até a Flávia Lefebvre falava, então dá para mim, já que não serve para nada. Eles não davam, né? Porque era uma mega infraestrutura. Claro, as pessoas não estão usando mais orelhão, mas a minha pergunta é, quando você perde o seu celular, você faz o quê, né? Você precisa pedir a alguém na rua, posso usar o seu celular? Quer dizer, é uma coisa louca de não ter telefones públicos. Não estou dizendo na quantidade que tinha que ter, mas eu penso que ainda tem uma função, que é uma função, vamos dizer, de segurança, uma função de... Não, perdi o meu celular que tem um aplicativo do banco, eu preciso ligar Eu preciso ligar para o banco. Não, você tem que pegar um Uber, que não vai poder pegar, porque é pelo celular que chama. Você tem que, sei lá, ir numa farmácia. Não, e ainda você recebe comunicados quem cuida da famosa eletricidade na cidade, hoje em dia, que não é do poder público, dizendo o seguinte, se faltar luz, nós estamos atentos. Sim. Várias equipes estão nas ruas, tudo vai dar certo. Se faltar luz, por favor, comunique pelo e-mail tal, mande um SMS ou acesse-nos pelo WhatsApp. Isso. Aí Ou você seja, fala, pô, o celular não morre nunca, não acaba a bateria. não acaba. Então, E nesse grande apagão que teve em São Paulo, é preciso que as pessoas saibam, ficou 3 dias, alguns bairros sem... Uns 6 dias. 6 dias, nossa. Mas que seja 2 dias, e o cara tem que ir num outro lugar para carregar o celular não dura tudo isso. exatamente. E aí ele não pode nem fazer nada, absolutamente, que você não tem como se conectar. Mas, então, mas o ponto que eu quero voltar é o seguinte, tem uma certa trapaça nesse negócio desses editais, que eles vivem conectando o setor público, principalmente escola, e parece que a memória é muito curta, né? Do edital anterior para esse, ninguém lembra mais da contrapartida. Né? E agora eles vão pagar para o Elon Musk, que aliás é um assunto polêmico, né? Que tem regiões do país que o problema não é, nunca foi, né? Mas não tem nem como ter solução individual porque o sinal não chega. E aí eles estão dizendo, nós vamos usar a Starlink. O que vocês acham disso?
Então, Cara, a Starlink é outra solução que os caras apostam na solução individual, né? Sim. Porque a Starlink, por exemplo, a gente conversando com o pessoal lá do norte, lá do Saúde e Alegria, que é aí no Pará, algumas Sim, regiões ali da Amazônia e tal, não é uma escolha usar a Starlink, né? Na verdade, é a única opção, que é a única coisa que chega. É a única sinal que É chega única. lá. Só que, por exemplo, se o Saúde e Alegria monta um projeto coletivo, Sim. o Saúde e Alegria não pode contratar a Starlink. Ah, não? não, Não, o sistema tem que de ser negócio dele Amadeu. é baseado O CPF. exatamente. Ah, é? Então, por exemplo, você monta Que loucura. numa aldeia indígena, Sim. um projeto de rádio, que tem vários, Sim, claro. e aí eles têm que achar um indígena que tope Dá o CPF. CPF, ele contrata o satélite de baixa órbita, que é a Starlink, e aí ele tem que convencer a comunidade que a comunidade tem que contribuir com ele para pagar Entendi. a conexão que vai atender a comunidade. Ou seja, Ou seja, você inviabiliza qualquer solução que não seja do indivíduo. e o do garimpo, né? E do Porque o garimpo. garimpo tem um Garimpo, dono e o e dono tem põe o dono. sinal lá Exatamente. e ele paga, porque para ele é negócio, né? Aliás, muitos garimpos são, entre aspas, escolas que foram iluminadas pela Starlink, né? Porque era para atender escolas. Era para atender escola. Atendeu a escola do garimpo ilegal. A escola do garimpo. Ou seja, por que não se pensa... Existe uma reivindicação do movimento de ter fibras óticas nas regiões distantes. O que vocês acham disso? Porque já tem, né, soluções de fibra ótica que utiliza o leito dos rios, que as pessoas não dizem muitas... Eu já encontrei pessoas dizendo, não é muito bom. Não é muito bom porque não foi jogada a inteligência em cima, dinheiro, recurso, porque eu imagino, gente, que conectar os continentes com um cabo submarino é muito difícil. E as pessoas conseguiram, as empresas conseguiram ter uma técnica, uma engenharia capaz de conectar, né, os continentes, e você tem que iluminar o sinal, porque as pessoas que estão nos ouvindo precisam saber que, em geral, você usa fibra óptica, porque os dados são transformados em sinais luminosos e caminham pela velocidade da luz, né? Por isso que é tão rápida a internet, porque ela utiliza A velocidade da luz. a velocidade da luz dentro, porque é iluminar as fibras que a gente fala, por isso que é fibra óptica. Só que o que acontece? Você tem que ficar tendo canhões, vamos falar assim, de replicação daqui até a Europa em vários lugares no mar. É uma coisa difícil, uma coisa complexa. Iluminar rios, que eu quero dizer, colocar fibra ótica nos rios, tem outros graus de dificuldade que a inteligência nossa pode dar um jeito. Não, Mas e não é você- o que está acontecendo, e eles você- apostam e no você- Um investimento nesse tipo de pesquisa Não no tem. Brasil, eu não conheço, sério. Eu também não, eu conheço, conheço universidades, até quem está nos ouvindo, se quiser aqui, ó, estou pedindo para entrar em contato com o Tecnopolítica, faço questão de fazer um Tecnopolítica com os engenheiros que estudam isso, que eu não consegui encontrar, né? Não consegui encontrar. Ó, no país das águas, que é o Brasil, a gente não tem um programa de telecom nas universidades voltado à fibra óptica Você não tem- aquática. Você não tem investimento para criar o que seria um capital Sim, tecnológico nosso, Se a gente- brasileiro. perfeito. Isso daí essa solução não vai ser uma solução que vai ser criada, ou se for criada, não vai ser compatível pela Suécia. Não, nem pela Europa, nem nem pela pela Europa, África, nem nem pela Ásia. Talvez sabe? um pedacinho da Ásia que tem Isso muita... daí É Brasil. É o Brasil. E se a gente tivesse tivesse setores de pesquisa dedicados a isso, a gente ia poder exportar isso para o resto da Amazônia. Sim. Os outros países estão ali na Amazônia. Peru, Colômbia. Peru, Exato. Colômbia. Só que isso, se não partir, por exemplo, de uma solução do Brasil, que é o maior país, quem
de fato vai ter mais recursos para investir nesse tipo de pesquisa. Porque tem já empresa fazendo, deve ter uma solução, mas você pode aprimorá-la, é isso que é a questão. Você pode melhorar bastante se tiver esse investimento. Agora, além disso, você tem, vamos mudar de região, você tem o Nordeste, você tem o interiorzão, você tem a periferia de São Paulo. E como que vocês pensam isso que vocês estão chamando de saída coletiva para a inclusão digital? Cara, olha só, tem vários lugares na periferia de São Paulo também, que a conexão é precária, né? Sim, claro. Não chega a conexão, mas chega caro. Solução coletiva, por exemplo, a gente está fazendo um projeto com o pessoal de algumas... São uma rede de bibliotecas comunitárias. E qual é o interesse dos meninos lá da biblioteca? Especialmente porque na pandemia eles viraram um ponto de apoio da comunidade. Certo. Era conseguir irradiar a partir da biblioteca um sinal que iluminasse o entorno ali do bairro, para justamente que as pessoas conseguissem ter o sinal e usar o celular para se conectar nos programas de apoio que eles estavam desenvolvendo. Então, eles tinham atendimento psicológico, eles estavam distribuindo questão de cesta básica. Sim. E eles estavam usando o celular também muito para isso. E quando o cara fica sem sinal, o cara estava excluído, estava fora desses programas. Então eles queriam iluminar o entorno ali da biblioteca. Entendi. Isso era uma solução que você pode fazer, né? Que não, com um custo relativamente baixo. Sim. Mas o que é um custo relativamente baixo para o governo é alto para É alto para você, claro. E se você pensar nisso, por exemplo, se você pensar em irradiar sinal, você pode fazer isso, por exemplo, não pensar na escola como conexão para os alunos usarem em aula, mas pensar na escola, por exemplo, como um irradiador para toda a comunidade. É possível fazer, você pode, por exemplo, ter equipamentos públicos que tenham uma infraestrutura razoável, Sim. você pode atender uma série de expectativas que não tem como serem realizadas de forma individual na periferia. Então, desde a gravação do podcast, a gravação do CD, o uso e o desenvolvimento de soluções livres que você pode replicar dali para outros lugares que possam fazer projetos semelhantes. Você tem que associar regiões para criar soluções regionais para aquelas comunidades. Então, o uso coletivo tem muito sentido até hoje. E ele pode trazer soluções mais rápidas e mais soberanas, desenvolvidas a partir das próprias necessidades, do que pode ser customizado e do que se quer avançar em cada vocação regional, né, das comunidades. E isso é uma coisa que tem sido pouco notada pelo governo, que tem como investir para que essas coisas fiquem de pé e possam ter uma vida e uma amplitude muito maior. Interessante, porque você estava falando, por exemplo, as cisternas que foram feitas para armazenar água no Nordeste foi feito com uma parceria dos engenheiros da Caixa Econômica Federal com uma ONG que ensinava... Fundação? A LASA, né? A Associação do Semiárido. Mas esse pessoal ensinava o cara a como fazer também aquela tecnologia de armazenamento de água. E eu me lembro que isso deu muito certo. Sim. Só que depois quiseram acelerar e tiraram essa técnica de contato com a sociedade civil e com a população e substituíram por compras de coisa pronta, e que foi uma tragédia isso. Que não funciona por dois motivos. Um, porque em geral essas soluções, em tese mais baratas, não são soluções locais. Exatamente. Não levam em conta que estamos fazendo isso para o Brasil.
Sim. Então você perde a oportunidade de desenvolver tecnologia, sabedoria e uso que sejam apropriados né? pela população brasileira, com as características das suas regiões, perde essa chance. Sim. E perde a chance de... Porque as soluções que são produzidas a partir de um uso coletivo, elas aceleram o tempo que você gasta para produzir soluções próprias. Então, Claro. para dar um exemplo, lá de trás, quando começou os telecentros e começava a ter o interesse, por exemplo, por som, música, que a molecada... Naquela época o software livre não atendia. E rapidamente a comunidade, chegamos a ter 500 mil usuários nos telecentros da prefeitura, então gerava esse interesse e a comunidade de software livre rapidamente resolveu esse problema e acelerou o desenvolvimento de aplicativos e softwares livres que podiam ser usados para a produção de áudio, de cultura, que é como funciona o coletivo, aqui é tudo com software livre. Então, as soluções coletivas, elas impulsionam, ao contrário de fazer demorar mais. Pelo contrário, elas impulsionam soluções livres e de propriedade de cada comunidade. E esse exemplo das cisternas é muito louco, porque assim, você esquece, ao passo que pode ser mais barato, isso, porque tem mais barato e mais rápido, né? Você chega lá com um trator, faz um buraco, mete uma cisterna de fibra de vidro. Isso. E quem é que dá manutenção quando a cisterna de fibra de vidro zoar? E quando É você precisar né? fazer uma do lado, aí você tem que esperar outra licitação. Então, você fazer essa solução com a sociedade civil que ensinava o cara... Isso, era a ideia. O cara sabia dar manutenção na cisterna dele. Ele conseguia fazer outra do lado. É o pensamento tecnocrático. Eu vou até contar uma coisa, eu não sei se vocês se lembram, teve uma audiência pública das praças digitais. Sim. E que a gente, na época, eu participei dessa coisa de fazer a relação, porque a prefeitura, um órgão lá, falou, não, vocês têm que consultar o subprefeito. O subprefeito enviou uma relação. Aquela audiência mudou 90% dos pontos, porque o lugar era completamente estapafúrdio. E a comunidade falou, vocês vão botar esse sinal aqui, não passa ninguém lá. Ou então... Ou seja, o que acabou acontecendo é que as pessoas mudaram os locais, melhoraram o projeto, porque quem vai utilizar aquela conexão sabe onde é o lugar melhor para se colocar. E, na verdade, mostra mais uma vez que o tecnocrata, no caso, uma equipe que estava... não tem a noção da cidade, não tem a noção do que as pessoas precisam, querem. Mesmo que tenha, é preciso você reconhecer que o que deve prevalecer é a vontade da comunidade. Então nós estamos numa situação, quer dizer, atualmente, a gente está chegando aqui no final desse programa, porque nós estamos com um problema de tempo aqui, e na verdade é um problema de armazenamento, que a gente está testando uma câmera aqui. Então eu vou fazer uma pergunta final, que é o nome desse episódio. Voltaram as políticas de inclusão digital no país? Digo, não as que eu entendi, feitas pela sociedade civil. Estou falando do governo federal? Até agora, não existe mais, não tem, pelo menos visível à população, nenhuma iniciativa que dê conta disso. A gente, inclusive, realizou a Oficina de Inclusão Digital e Participação Social para dizer, olha, a sociedade está aí no mundo fazendo, tentando resolver, mas precisa de políticas públicas. Então, nós vamos aqui apresentar o que está sendo feito e vamos pensar. Nós vamos pensar, mas gostaríamos de pensar junto com o governo quais são as políticas públicas que podem resolver. E desse jeito que a gente está falando, você tem problemas para resolver e se você buscar soluções coletivas, você resolve mais rápido e avança
na conquista da soberania digital Sim. dentro do país. Então, é isso que a gente quer mostrar para o governo. Tem como fazer, tem ideia, tem criatividade, precisa de investimento para dar amplitude, para dar permanência e para que tudo isso Entendo. provoque avanços dos quais a gente possa se apropriar. Eu acho que é legal a gente pensar que assim, acho que a gente pode caminhar para uma volta desses programas de inclusão digital. Quando a gente lançou a ideia de retomar a oficina de inclusão digital, que foi lá no fórum Da Internet Brasil. No dia, a gente foi uma feliz coincidência, na verdade, né? Na fala da BA, ela falou lá que a gente estava tentando relançar a oficina, que a gente ia tentar realizar a oficina. No dia seguinte, foi publicado no Diário Oficial que o governo federal estava compondo um grupo de trabalho para discutir a política nacional de inclusão digital. Uhum. Qual foi a nossa correria nessa oficina que aconteceu agora? A gente queria juntar a sociedade civil, essa galera que não parou, essa galera que continuou pensando novas soluções para a inclusão digital, soluções coletivas, para a gente fazer uma sessão de trocas, as pessoas falarem o que eles estão fazendo, quais são também as demandas deles, para a gente poder chegar para este grupo de trabalho e apresentar qual é o estado da arte hoje na sociedade civil, em cima do que vocês precisariam pensar Uma a política nacional. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso. A gente teve representantes de todos os estados, quase todos, acho que faltou um ou dois, sim, gente que desistiu em cima da hora. Mas a gente teve muitas iniciativas, foi super representativo, apesar de estar um tamanho menor esse ano, né, porque a gente não conseguiu toda a grana que a gente queria, ela estava muito representativa. Esse grupo de trabalho, ele ainda não foi nomeado. Ah, não foi nomeado. Ele ainda não foi Ele nomeado. foi lançado em junho, ainda não foi nomeado. A gente foi atrás de... Suculento, eu diria. Não, fomos atrás, inclusive, de quem Iria nomear. estava com a coordenação desse grupo. E no planejamento do governo, aparentemente, eles estão pensando em nomear ainda o ano que vem. E aí você vai criando espaço para que políticas oportunistas aconteçam, entendeu? Então, agora nós estamos com um livro que vai ser resultado da oficina de inclusão digital, com um relatório de tudo que aconteceu, e vamos sair atrás, falar, meus queridos, estamos aqui disponíveis para conversar com vocês, Legal. para vocês poderem pensar uma política pública. Uma política pública vai bem. Sempre vai bem quando você tem um problema social e que você precisa enfrentar. Quando você reúne a força dos gestores públicos, das entidades que trabalham, dos vários organizadores da solução, vai bem, chama política pública, né? Chama política pública. Então, a gente tinha uma frase muito boa que a gente usava na época lá dos telefones no governo eletrônico, que o governo eletrônico, a parte administrativa ficava aqui no Parque do Ibirapuera. Sim. E a gente tinha os telecentros nos extremos da cidade. Isso. E a gente falava um negócio que era muito bom, que a gente falou, daqui do Parque do Ibirapuera, eu consigo achar soluções fantásticas para problemas que não existem na cidade de Tiradentes. Imagina isso, o gestor público pensando de Brasília para a Amazônia, o povo empobrecido. O cara vai conseguir soluções fantásticas para problemas que não existem, os problemas que existem vão continuar lá. Então, abrir esse diálogo é fundamental. Muito bom, então. Você fique ligado aqui, ajude a divulgar isso. Esse episódio, dê um clique aqui, se inscreva no canal. Muito obrigado, Wilkin. Muito obrigado, BA. Obrigado, Sérgio.
Fique ligado no próximo Tecnopolítica.